Soberano Deus, eterno Pai, Pai, graça nós te damos, Senhor, por chegar aqui mais uma vez. Senhor, que o Senhor venha tomar o primeiro assento desse lugar. Nós não podemos nem falamos nada sem a tua permissão e sem a tua graça. Pai, eu quero te convidar, o teu Espírito Santo, Senhor, estiver presente no meio dessa reunião, no meio dessa conversa, compartilhando, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Diminua nós, Senhor, nesse dia de hoje e o Senhor cresça. Pai, que cada palavra que seja feita aqui nesse lugar, Pai, venha ser direcionada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Eu deixo, Senhor, teus cuidados, tudo em Teus cuidados, em nome de Jesus. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Coisa linda. linda! Mais um visitante aqui. Visitante, Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Vamos apresentar ele já, mas calma aí. Com postura, varão. Calma aí. Perdemos todas. Nosso visitante tem uma história bacana aí no Instagram e a gente já tá mais animado por causa disso. Meu E Deus. vocês vão entender por que depois. Pastor Baiano é outro nível. Manhã. Manhã, ontem eu estava deitado no meu leito e me mandaram uma mensagem que muito mexeu com a minha mentalidade. Me falaram que a Bahia está descendo para o 7º lugar e isso eu não aceito, Bahia. Meu Deus do céu, tá igual... Não. Falaram não. Eu printei, irmão. Comprovaram, Bahia. Isso aí, né? Papo Manhã, o que aconteceu com o seu celular? Parece que nem a senhora está assistindo, manhã. Manhã, fala com meus irmãos para eles voltarem a assistir. Os 82. Não, são 11 mais 3 que eu não conheço. Bota para eles assistirem. Fala com eles para eles compartilharem, manhã. E outra coisa, manhã, pede para eles se inscreverem de novo. Parece que eles saíram, manhã. Se saíram-se. Nós iremos fazer uma oração muito forte pro dedo deles voltar a ficar duro de novo. Hein? Oração da volta dos irmãos. Isso aí. Bahia linda do meu coração. Deus. Muito bem-vindo em nosso meio. Rio de Janeiro, estamos aqui nessa cidade maravilhosa, diretamente de Sepitiba City, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Você seja muito bem-vindo em nosso meio, né? Que você possa ser abençoado por essa conversa, pelo testemunho do nosso irmão que está aqui, e que você possa ser direcionado através do Espírito Santo a uma nova mentalidade, cara. O nosso papel aqui nesse podcast é fazer uma metanoia mesmo, que as pessoas elas venham mudar a sua forma de pensar. Tem muita gente escrava do pecado, muita gente escrava da religião, muita gente escrava de tanta coisa e muita pouca gente escravo de Jesus Cristo. Então, nosso papel aqui é levar você ao senhorio do Senhor Jesus, tá bom? Seja muito bem-vindo, que seja uma bênção, né, na tua vida, esse podcast no dia de hoje. Glória a Deus. E antes de apresentar o nosso convidado, se inscreva no canal, compartilha, dá like e aciona o sininho. O Bahia que está em 7º lugar, vou falar com vocês. Venha comigo. Caindo, Bahia. Venha comigo. Vai para a 2ª divisão, Bahia. É isso, Bahia. Eu acredito Tem que ver o podcast segunda-feira. Gente, Verdade. Marcão, eu acredito que Itaguaí hoje vai passar geral. Não, aí. Itaguaí, a galera de Itaguaí hoje vai abraçar o podcast. Hoje é dia de não, Itaguaí City. Tá presente. Itaguaí Itaguaí hoje. hoje. Itaguaí City só vai dar Itaguaí. Vem com tudo, Itaguaí. Em nome de Jesus. Vai compartilhar, vai comentar e vai mandar para um amigo ainda. E vai acionar o sininho. Aí E sim. manhã vai continuar dormindo. E você sabia que minha filha nasceu em Itaguaí, cara? Que É legal. mesmo? Letícia nasceu em Itaguaí. Que legal, não sabia desse detalhe não aí. Nasceu em Itaguaí. Beleza, itaguaiense? Itaguaiense. É itaguaiense? Papagoiaba, como diz, Papagoiaba. Vamos apresentar nosso convidado Vamos, aqui. vamos. Deixar ele falar um pouco, nosso amigo Diácono Wellington. Seja bem-vindo, Wellington. Muito obrigado pela tua presença aqui, meu amigo. Deus Né? abençoe, meu querido. Meu nome é Wellington da Silva de Jesus, né? Tenho 20 anos, congrego ali na Igreja Sol da Justiça Entre as Nações, né? Conhecida como Varanda de Cristo, né? Eu tenho 4 anos, quase 5 anos de evangelho, né? Nessa luta após dia, gigante após gigante, né? Mas certo da nossa vitória, né? Estou feliz, né, de estar aqui nesse lugar.
conhecer mais um povo que vai morar no céu junto comigo, né? Opa. Porque a Bíblia fala que é bom só que os irmãos vivam a união, né? Então é muito gratificante viver esse tipo de união, né? Porque até aqui o Senhor tem nos guardado, né? Quantos no meio dessa pandemia morreram e nós temos a possibilidade de estar aqui ainda proclamando o nome dele, né? Então eu sou muito feliz e sou muito grato, né? Por essa oportunidade que não são vocês que deram a oportunidade, mas sim Deus que proporcionou ela, né? Eu creio. Aleluia. Vamos lá, vamos dar início ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Meu amigo. Tá, e vamos falar do nosso patrocinador aí, Opa. Frank. Vem que vem. Cheguei chegando. Frank Fala, é o galera. Então, mais uma vez agradecer a CMA Telecom, que está apoiando esse projeto desde o início, tá? O número tá aí na tela. Você que está precisando de uma internet de qualidade, 21 2391 7050, tá? A melhor internet do bairro de Sepitiba, isso mesmo. Você de Sepitiba que está sofrendo com a tua internet de fibra aí, cara, corre lá, liga pro número. Você que está nos assistindo não vai estar pagando a instalação, isso mesmo. Falou que assistiu o podcast Apocalipse 210, você não vai pagar a instalação, tá? Isso aí é uma promoção no mês de abril, então você não pode ficar de fora. E qual é o diferencial? Se você contrata 100, 200 mega, ele vai te entregar aquilo que você contratou. Diferente de uns e outros aí que só te entrega 70%. Lá na CMA não, tá? E nós temos também para você lojista do bairro de Sepitiba. Isso mesmo, lojista do bairro de Sepitiba. É uma parceria, tá? 500 megas por R$75. Vou falar de novo. 500 mega por R$75. Vai ligar pro número 21 2391 7050, tá? Vai fazer essa parceria, você vai divulgar a marca da CMA aí na sua loja e você vai estar pagando esse valor aí de R$75 por 500 mega. Show? Então, tipo assim, querendo desde já mais uma vez agradecer a CMA, e nós também temos um presente para você lá na descrição desse vídeo, que é um e-book com a tradução de 4.000 nomes, tá? No original hebraico, 4.000 nomes bíblicos para você te retirar aí um nomezinho aí com a sua tradução do nome. Não tem Rinaldo, não procura que não tem. Rinaldo é só na Bahia. Marcos tem. Marcos tem. Frank também não tem, não. Tem não. Flix, então, só Flix, Se pesquisar, dá até ruim, irmão. Ela é irmão. Pesquisa não que dá ruim. Nascido das areias. Não. Em nome de Jesus. Isso aí é bênção nossa. É bênção na nossa vida. Tá com problema cardíaco, irmão? Tá falando baixo. Eu que tava de fone, mano. Esse fone já deu ruim aí outra não vez não, aí. Pô. Esse fone só Jesus na minha vida. Deixa mano. Um só pendurado, vaso. E depois vê. Foi, já melhorei. Ó. Voltei. Isso é escandaloso, vaso. Sempre foi espalhafatoso. Falando. Cheio de mimimi no telinha. Toda vez aí que você sentir a diferença, é que eu tô de fone. Manda mensagem aí, manda no direct pra me tirar o fone. Eu esqueci. Escreve aí, Vamos falar com o nosso amigo aqui, Diácono Wellington. O Wellington é nome de jogador caro, irmão. É verdade. Jogador caro. Já teve aqui um Wellington Tombinha. O Tombinha. Não, joga muito. Parceiro. Pastorzão, um abraço. Gente da melhor coisa. Vai voltar, hein? Marcão, será que esse aí é jogador também? Joga Tem cara bola? de jogador. Não. Jogava bola? Gostava de futebol, não? Sempre fui zagueiro ou goleiro. Ih, rapaz. Então é só igual o Jurubaiano, voadora. Era sempre o reserva, eu parava tudo, né? Famoso para tudo. No meio do campo, falava, Wellington, vai! Pega o Wellington. Vai, ué. Pega. Vai, ué. O Wellington Pitbull. No meio do campo era, Wellington, sai daí, porque você só serve pra pregar. Pra sair você não serve, não. Mete o pé. Aí eu pegava minhas coisas e ia embora. O negócio é dar chute na cara do O negócio é diabo, chutar, só chutar. Chute na cara do diabo é bom, hein, pastor? Meu Deus. Mas na infância, como é que foi tua infância? Tu morava onde? Na verdade, eu sempre morei ali no Itaguaí, né? No bairro Jardim Ueda, né? A minha infância não foi um pouco boa, né? Eu fui separado do meu pai, da minha mãe, fui criado com a minha mãe foi meu pai e minha mãe, né? Meu pai mora perto, mas eu não fui criado com ele, eu não tinha aquele ligamento de pai com filho, né? E meu pai, por ser uma pessoa muito rígida, uma pessoa que já sofreu também muito na vida, eu não tive esse carinho de pai, eu tive sempre o carinho de mãe. Até na escola, quando a gente brigava, era minha mãe que ia, minha mãe que resolvia. As coisas que tinha que comprar é minha mãe que tinha que fazer também. E a minha infância sempre foi assim, muitas coisas muito difíceis, e por morar em um bairro muito perigoso, né?
Não sei se vocês já conhecem o bairro Jardim Ueda, né? Itaguaí é um bairro muito perigoso. E a nossa criação foi assim. Quando morria alguém, minha mãe levava lá para ver o defunto e falava assim, ó, essa é a vida que eu quero para você? Essa é a vida que você quer para você? Então, no início, falava você, eu até criticava com a minha mãe, né? Porque a gente, quando nós somos imaturos, nós começamos a criticar até quem nos ajuda. A gente achamos que está nos atrapalhando o nosso crescimento, né? E no meio dessas coisas, minha mãe me levava... tinha uma época lá que a gente não poderia sair, se saísse tinha que voltar em um horário, né? E quando eu aceitei, na verdade, eu nunca levantei a mão para aceitar Jesus. Isso eu falo bem lítido. Eu nunca levantei a mão para aceitar Jesus. O que aconteceu? Eu sempre fui muito brigão. Negócio de pipa. Quem nunca brigou por pipa? A gente estava falando isso agora há pouco aí. Quem nunca brigou por pipa? Pipa é brabo. O negócio era pipa. Não sei nem soltar pipa, cara. Que isso, Baiano? Que isso? Vamos te levar na praia pra soltar pipa. Vamos ensinar a soltar pipa. Berimbau, né? Capoeira. O negócio era berimbau e capoeira. Oxe, mas manhã não te ensinou pipa? Não. Manhã não. Liga pra manhã. Manhã, acorda, vai botar o filho pra soltar pipa. Manhã deve estar assistindo a novela. O rei do gado. Caramba, eu também briguei muito. Pô, quem nunca, né? E negócio de pipa e estouração de fio, quando junta. Perigoso. E você apanhava muito. Quem mãe antiga aí sabe o que é uma vara de uma goiaba, sabe o que é um fio aí desencapado. Mas minha mãe era muito mais rígida. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu estava na rua de casa e eu aprontava muito, irmão. Aprontava muito. Eu pegava as bebidas no bar, pegava e tomava e saía embora correndo. E eu lembro como se fosse hoje, teve uma certa feita, eu soltando pipa no campo, eu agarrei a pipa no fio. E eu joguei marimba, porque quando a pipa é boa, nós queremos jogar para tirar. Quando o fruto é bom, nós temos que jogar para chupar a manga, para chupar a laranja. E eu jogava direto, e nada de ir. O que eu falei? Eu falei assim, o negócio está arrebentando, vou pegar uma linha de nylon. Peguei uma linha de nylon na certa feita. Quando eu juntei, os fios estourou. Lembro como se fosse hoje. Minha mãe parou, bateu no portão e falou, quem estourou o fio foi meu filho. Tenho certeza. Quando eu olhei para o portão, minha mãe já estava com um cabo de enxada na mão e falou assim, você vai entrar aqui. E quando você entrar, tu vai ver. Né? E confesso que eu criticava muito minha mãe, né? Porque ela foi muito rígida. Hoje eu me tornei essa pessoa por causa da vida dela. Muitas das vezes, nós não respeitamos mãe e pai. Por isso que muitos jovens hoje morrem. Não por a mãe não ensinar, mas sim por não escutar. Eu escutar e ouvir é totalmente diferente. Ele até escutava, mas ele não ouvia e não adquiria no coração. Eu conheço muitos amigos meus, conhecia, né? Que foi criado, foi nascido comigo e morreu. Por quê? A mãe falava e ele nunca deu ouvido à mãe. Então, eu dou muito graças a Deus por eu ouvir a minha mãe. E hoje, para você, é difícil, mas eu ainda escuto a minha mãe. Por mais que eu moro sozinho, mas mãe é mãe, né? Não, mãe é mãe. Mãe é mãe, né? Eu sou grato à minha mãe, com certeza. É uma palavra de vida, né? Que eu falo para as pessoas, honra pai e mãe para ser acrescentada. Porque eu honrei muito meu pai. Honrei muito a minha mãe. Mas o meu pai, ele não foi uma boa pessoa. Mas só que a minha Bíblia diz que me ensinou a perdoar quem me feriu um dia. Então, isso é muito gratificante. Por quê? Antes de eu falar do entendimento de Deus, da Bíblia, eu tenho que viver aquilo que eu está sendo passado. Hoje, nós estamos vivendo numa geração que eu só prego por lábias, eu só prego por ter ali no momento, ou eu prego por dinheiro. Mas a gente não está difícil encontrar um pregador que prega por amor à obra de Deus. Eu fui de uma época que para me pregar eu tinha que ir a pé, numa distância daqui para Santa Cruz. Eu vivi de uma época dessa. Então, e no meu começo da caminhada, minha mãe não deixava eu ir para o monte. Não deixava eu muito para ir para a igreja. Se eu chegasse, tinha culto que eu chegava, não tinha nem comida, porque ela já tinha guardado a comida, né? Mas só que eu dou graças a Deus por acontecer isso, né? Minha mãe sempre falava, Wellington, monte é coisa séria. De coisas de Deus é coisa séria. Ela não é cristã, mas ela falava, coisas de Deus é coisa séria. E eu achava que coisa de Deus era como se fosse soltar pipa. Ia lá soltar, abaixava, ia para casa e fingia que nada estava acontecendo. Né? Mas a obra de Deus é muito mais séria daquilo que a gente acha ao respeito dela, né? E
e passando por esse tipo de processo, nunca desisti. Isso é de mim, nunca desisti. Passo o que passar, mas nunca desisti do amor de Deus pela minha vida, né? E eu, por ser muito brigão, uma certa feita tinha uma missionária lá na minha rua de casa. Ninguém nunca... Sabe quando aqueles cristãos que passam por você e não falam oi, não falam que Jesus te ama, não fala nada? Eu vivi esse tempo que eles passavam, não orava, se pedisse oração, eles não oravam, porque eu estava de short, porque eu estava com uma blusa sem manga. Então, as igrejas estão jogando mais para fora do que está botando para dentro. Eu vivi esse tempo. E uma certa feita eu fui na casa dessa missionária, os filhos dela tinham 10 anos, 11 anos, ia lá da casa dela só para bater nos filhos dela. Eu tinha prazer em bater, mas nunca tive prazer de apanhar. Não tem aquele ditado, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Até hoje eles falam disso. E batia muito nas crianças. Uma certa feita ela falou assim, vamos para a igreja comigo? Vamos ali para a igreja comigo? O culto é bom, o culto vai ser bom. Eu falava, quer saber de igreja nada? Meus pais frequentavam macumba, eu falava, eu queria ir para macumba, comer, que negócio arregado. Você chegava na mesa, as coisas eram tudo... Falava, meu Deus. E diz, né? Que é sempre muito regado, né? Lá na macumba não era regado? Da minha tia lá, o Linguarudo, Tu era da macumba, cara? Linguarudo? Tá salvo, tá na internet já, uai. Rapaz, aí não sabia não. Não, minha tia tinha já falou aqui uma outra vez, acho que foi no Fagner da Rolohana. Não tava aqui, memória. Eu ia pra comer. Depois a gente vai conversar depois sobre isso aí. Não, sou liberto. Tem um amigo aqui. Tá liberto? Eu pensava que tu nasceu santo, cara. Não, santo não, pô. Santo só, pô. Não, eu sou santo não, peraí, mano. Mas fala, meu amigo. Era regadão? Tava falando aí da... Que era regado. Que era regado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta lá atrás, antes disso, depois a gente volta nesse negócio da missionária que te levou pra igreja, né? Você diz que seu pai se separou muito cedo da sua mãe. Uhum. Você tinha quantos anos? Muito novo. 8, 5? Muito bem novo, novinho. bem novinho. Tem quantos irmãos? Eu tenho, da parte de mãe eu só tenho mais uma, Angélica. Sim. Mas parte de pai eu tenho mais 3. Então ficou você, tua irmã e sua mãe? Ficou só eu e minha mãe e minha irmã. Passaram muita dificuldade? Passamos muita dificuldade. A gente quase não via minha mãe, né? Porque a minha mãe, como ela foi o único sustento para mim e para minha irmã, às vezes ela tinha que pagar alguém para olhar eu e minha irmã e ela tinha que trabalhar. Às vezes a gente nem via ela, porque antigamente era R$30 era um salário, R$20 era um salário. Então ela às vezes trabalhava dia e tarde à noite para dar um sustento melhor pra gente, né? E a gente morava de favor na casa do meu tio, que hoje ela comprou essa casa, mas não era dela, a gente vivia de favor. Então foi muito complicado. Minha mãe se separou do meu pai por ele ser uma pessoa agressiva. Na época ele era uma pessoa muito agressiva, né? E hoje minha mãe tem muitos hematomas, né, espalhado pelo corpo. Não julgo o passado, porque o passado pertence... A Bíblia fala que nem Deus, quando nós se batizamos, o passado já foi para trás, né? Mas aí minha mãe pegou, nós saímos muito cedo de casa, minha irmã consegue lembrar, eu já não consigo, por ser muito novo mesmo. Mas foi por causa disso. Por causa disso. Essa figura paterna, tirando esse modus operandi dele de ser muito violento, ele era violento com vocês também, não? Vocês filhos? Ele não era muito presente, entendeu? A gente não dava chance de ele ser violento por a gente não ter convívio com ele. Não tinha contato. Ele mora na mesma rua que a gente, mas a gente não tinha contato com ele. Ou tinha para buscar a pensão, que era 250 na época, R$300. A gente só tinha que ter um convívio com ele para pegar a pensão para minha mãe. Então, às vezes, a gente nem amava, era para ter aquela pensão para minha mãe ajudar, né? Na época. Mas a gente mora do lado mesmo, mas a gente não tem esse convívio realmente de pai para filho. E essa figura paterna, tu acha que fez falta na tua vida? Fez muito. Fez muito. Quantas vezes eu precisei de um pai? Porque nem tudo a mãe ela vai cumprir a nossa necessidade, né? Mas eu precisei muito do meu pai. Mas eu olhava para o lado e não vi ele. Eu acho que a parte mais dolorosa para mim, na minha vida ministerial, foi de eu olhar para o lado, olhar para o outro e não ver meu pai. E aí eu tentava conversar com ele, né, sobre Jesus, né? Jesus para ele é só dele.
se alguém falar de Jesus para ele não aceita. Ele até blasfema mesmo, né? Mas passei muito processo. Às vezes tinha dia dos pais, a gente queria levar nosso pai na escola. Eu sentava na mesa, via o pai de todo mundo abraçava, aquele chororô, aqueles desenhos que fazia na época. Então eu senti muita falta do meu pai. Hoje eu já não sinto muito, mas naquela época eu queria muito meu pai presente na minha vida, muito. Então te fez falta aí, pastor. Eu queria ouvir o pastor um pouco, porque o pastor dá um curso aí, né? Paz para toda a vida. Essa ruptura de pai com filho e da forma que foi, independente da forma que foi, essa ruptura é prejudicial à vida adulta? Com certeza, cara. A figura paterna ela é essencial na criação dos filhos, né? E toda vez que ele não é o primeiro que você está nessa mesa aqui que fala sobre isso, né? É verdade. Fala sobre o abandono paterno, né, Frank? E para uma criança, você tinha quantos anos na idade? Era muito novo, pequeno. Uma criança, né, que bem pequeno. ela é inserida na sociedade e ela olha para todos os lados e vê todas as crianças na sua faixa etária com um pai do lado e ela olha, poxa, cadê meu pai? É um pouco prejudicial, sim. A figura paterna, meu irmão, você que é pai, você que, né, tem um filho que você não quer muita aproximação, cara, muda a tua forma de pensar, porque o teu filho precisa de você. Os seus filhos precisam de você. Marcão, no teu dia a dia de trabalho, tu tinha ocorrências assim, mano? Muita. É algo cotidiano, né? É muita gente. É muita. Muito pai violento, que nem o pai dele aí. É um absurdo, né, irmão? E muitas das vezes por causa do maldito do álcool. Não sei se é o caso dele. Era o caso? Era o caso. Era o caso do Nem conversamos antes sobre isso. Sim, sim. Muitas das vezes é por causa do maldito do álcool que é liberado. Essa droga que é liberada. Isso é uma droga, mano. Isso aí acaba com famílias. Entendeu? E tá aí liberado. E é complicado, irmão. Isso destrói lares aí. Destrói. Muita. Sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, domingo à noite, filho. Era muita. Às vezes ele nem... E é comprovado, né, cara, que o álcool ele destrói mais do que qualquer outro tipo de droga, cara. É verdade. Porque é lícito. É lícito. Tá liberado à vontade. Liberado. Imposto, E até né? menor, dependendo do local, até um menor compra, né? Sim. Então o sim. menor compra. E fez falta pra você o pai, né? Fez A muito. figura paterna. Fez muito. Assim como fez para minhas irmãs também. Ah. Eu tenho uma irmã, acho que de 40 e poucos anos também. E fez para elas também. Ou quando hoje eu paro para conversar sobre elas, ela ainda fala, você já teve um convívio mais que eu, porque elas não teve mesmo nenhum. Igual eu tenho uma irmã chamada Welita. Meu nome é Welita, eu tenho uma irmã chamada Welita. É igual lá no vaso aqui, ó. Manhinha gostava de R. Manhinha tinha um problema com R. Rinaldo, Renilton, Rildo, por aí vai. Acabou com os R todinho do alfabeto. Pois é. Mas antigamente era assim também, né? Os pais pegavam uma letra e iam embora. E eu tenho outro irmão chamado Wellito. É o Wellito e Welita. Wellito. Mas só que meu irmão, o Wellito, na verdade, eu fui como se fosse lembrança de alguém que morreu. Né? Eu tive um irmão mais velho, que era o Wellito. Ele morreu de acidente de moto. E aí nasceu a Welita. Aí depois nasceu a Angélica. E depois nasceu o Wellito. Tipo, ele queria um filho homem. Para colocar, para trazer, para formar o espaço que ele tinha vazio, né? Então, quando o primeiro homem que veio, ele falou, é o Wellito. Aí eu me tornei o Wellito. Entendi. E você disse que manhinha, que nem manhinha, que manhinha pegava, batia também mãe. Poxa! Era brava. E te fez mal isso? Você Poxa. te fez mal hoje? Ou o que você acha das surras que tu tomou? Foi ruim ou foi bom? Poxa, manhã batia doído. A minha também, pô. Eu amo mexer com minha mãe. A minha manhinha teve uma certa feita que manhinha mandou eu tirar a roupa e ela falou assim, tu vai apanhar pelado. Uma certa feita, tirei a roupa, corri pra rua pelado e manhinha com vara batendo pelado. Aí, manhinha. Qual o nome da mãe? Jaqueline. Ô, dona Jaqueline. Olha o trauma do menino. Você aprontou muito. Peladão tomando firme, imagina. Mãe. Mas nessa época aí de turbulência dos seus pais,
Você lembra de algum ou alguém lá indo ministrar a palavra para eles? Não. Pegar no seu pai, não faz isso não. Não lembro. Mãe. Não lembro. Tinha alguma igreja próxima? Algum parente? Lá tem muitas igrejas, mas aí eu não via. Eu moro num bairro que o confronto é contra eles mesmos. Lá o meu bairro ele é assim. O confronto é com as igrejas dele. É como se fosse uma facção. A minha é um comando vermelho, lá é o TCP, lá não sei o quê. Você não entra na minha e eu não entro na sua. Eu não visito o teu e você não visita na sua. Aí é o famoso que eles falam pescador, pescar o aquário de outras pessoas, né? Então lá, no meio dessa sociedade lá, é assim. Eu vivo numa igreja lá, chama o Ueda, o lugar, eles são assim. Eles são assim desde que eu me conheço de gente. Então lá, é muito difícil você ver alguém orando por alguém, para os meninos. É muito difícil você ver orando por alguém. Hoje em dia eu oro muito lá. Porque por eu não ver isso, eu trouxe... Por eu queria uma oração. Então eu imagino quantas pessoas quis uma oração assim como eu. Eu imagino quantas pessoas estavam feridas, precisando de uma palavra e não teve. Então hoje eu faço a diferença do que meus antepassados não fez. Entendeu? É por isso que é o que eu sempre falo. Deus, ele permite que aconteça coisas na sua vida para chegar lá na frente e você fazer totalmente ao contrário do que você viveu. Então, hoje, tive um abandono do pai, mas Deus estava me ensinando, filho, você foi abandonado hoje, mas amanhã você também vai ser pai. E você vai fazer com ele o que o teu pai não fez com você. Entendeu? Então, Deus falou para mim, filho, é experiência. Por mais que doía, Deus sempre falou para mim, é tudo experiência para você passar. Então, hoje, eu tenho uma experiência para contar, para chegar aqui e falar para vocês com toda a propriedade que eu vou ser honrado por Deus, estou sendo honrado por Deus. Entendeu? Aleluia, glória a Deus. É isso aí, isso é importante, a gente transformar esses traumas em bênção na vida do próximo, né? Isso aí. Né, pastorzão? É complicado, mas... Mas e as facções? Não vai mexer nesse tudo igual? não? É tudo igual? Pô? É tudo igual? Como? Eu vou falar, eu não vou aguentar. Que o vaso não pode visitar outra igreja. Onde é que está escrito isso? Povo de Deus, amado meu. Gente, é saudável você ir visitar uma igreja. Vai escutar uma palavra, uma pregação em outro lugar. Onde é que está escrito que não pode, gente? A gente é um povo só. Ele disse que vai vir buscar a noiva dele. Ele não falou que vai vir buscar uma placa de igreja, não. Ele falou que vai vir buscar a noiva. Então, é um povo só, gente. Ô, pastor, com todo amor, deixa eu ver ele lá, visitar lá, porque tá tendo uma confraternização. Geralmente é assim, né? Verdade. Tem um pregador diferente, né? Vem de fora. Não vai. Como não vai, e pastor? O medo? De perder a ovelha? Perdeu. Mas a ovelha é dele, pastor? Ele acha que é, cara. A maioria desses pastores aí, cara, ele acha que a ovelha é dele, que a igreja é dele. Cara, é uma coisa muito complicada. É muito complicado que a gente está vivendo. Que quando ele não proíbe, ele enche a igreja de coisas para fazer, né? Aí coloca de segunda a segunda alguma coisa na igreja para as ovelhas não saírem. As ovelhas que não são dele, não saírem para visitar outra igreja, cara. Tenho visto muito isso. E a gente sabe onde é que isso vai parar, cara. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Cuidado, tá, pastores? Meu Deus, deixa o povo. Não teve contato com nenhum evangélico nessa época. Qual foi a primeira vez que você teve um contato com uma igreja ou com alguém da igreja? Você lembra? Foi o primeiro contato, foi porque eu tinha um contato batendo nas crianças. Esse foi o primeiro contato. Aí a gente volta na história que tava falando. Isso, o primeiro contato foi isso. Por eu bater muito, dar muito dor de cabeça para a mãe dos outros, ela uma certa feita falou assim, eu vou levar esse menino para a igreja. Quantos anos você tinha? Lembra? Eu tinha uns 16 anos, 17 anos. Já estava na fase da adolescência. Ela tinha Vou levar esse capeta pra igreja. Não. Duvido que não vai entortar lá. Não, mas ela fala até hoje, ela falou assim, ela é missionária, ela fala, missionária Eliane. Ela fala, toda vez eu falava, Deus, não afasta o adversário dos meus filhos, não. Afasta o demônio do Wellington. Porque eu só ia lá bater, eu tinha esse prazer. Eu só tinha esse trabalho de ir lá, bater e ir embora feliz da vida. Porque aquilo parecia, me alimentava. Bater me alimentava. Hoje eu sou um frouxo. Né? A gente era brabo lá, que hoje a gente vira todo muito frouxo. Mas aí uma certa vez ela me chamou, e nisso eu continuei batendo nos filhos dela.
Fui para uma igreja. A primeira igreja que eu encontrei foi uma igreja reteté. Cheguei lá, primeiro dia da igreja reteté. Ela me levou, ela começou a entrar no poder, e eu vendo aquele poder todo, falei, meu Deus, eu vou entrar nesse poder também. Porque nós, quando nós não sabemos, nós só queremos fazer o que todo mundo estava fazendo. E aquele poder, o carnudo, era um carnudo mesmo, muito. E eu gostava de sentar no primeiro banco. Por quê? Naquela época, as irmãs bradavam tanto que caía, se jogava. Deu uma certa... No primeiro dia que eu fui, a irmã bradou, caiu no meu colo. E o carnudo tava amando. Primeiro dia na igreja. Um pedaço de picanha, carnudão. No primeiro dia de igreja que você vai, chega uma irmã bonita, cai nos teus braços. Tu vai dizer, Deus mandou um maná pra você, filho. Deus mandou um maná pra você. Entendeu? E a partir daquele momento eu passei pra igreja não por Deus, mas sim pelas carnes que eu tava vendo. Tava muito fácil. As coisas estavam acontecendo muito fácil. Então, eu não ia para a igreja buscar Jesus, eu ia para a igreja para ver aquele mover todo. Porque tem igreja que a gente vê o mesmo mover que a gente vê ali, a gente via na macumba. Tem igreja que é assim. Então, eu via aquele mover todo, aquele esquema todo, e eu tava, mano, eu só sentava e ria. Eu já esperava. Às vezes, eu já ajeitava a minha perna e já esperava aquilo vir sobre mim. 1 quilo de alcatra, por favor. Mal passado. Poxa, mas manhã não me levou pra igreja, não me ensinou. Manhã não me ensinou. Manhã não ia pra igreja, não? Manhã, ela ia, né? Mas a minha mãe é um tipo de pessoa que, na época, né? Agora ela tá diferente. Só ia pra igreja quando tá mal. Já viu aquele crente quando tá quase morrendo? Aí eu vou pra igreja. Tem isso? Deus me cura. Procurar o Jesus da lâmpada, gênio da lâmpada. Gênio da lâmpada. Eu quero do curandeiro hoje. Eu quero o curandeiro. Opa. Vou lá procurar o curandeiro. Hoje eu sou curado. Pegou a cura, ó. Pegou a cura. Ripa na chulipa. Como diz manhinha, perna que a gente quer. Jesus curandeiro. Jesus curandeiro. Hoje ela tá muito diferente, mas antigamente era muito isso. Porque a gente frequentava macumba, e tinha uma época que eu queria tocar, né? Que eu via aquele negócio tocando, todo mundo incorporando. Eu falei, eu quero me incorporar e tocar também. Por quê? A mãe ensina o caminho que tem que andar. Se ela me ensinou a ir para macumba, eu vou passar o resto da minha vida indo para macumba. A não ser Deus se apresentar diante de mim e me convencer dos meus maus caminhos. Então eu passei... nem minha mãe gostava, né? Na verdade. A gente ia mais porque meu padrasto era pai de santo, meu padrasto era pai de santo, então a gente ia, eu só ia para comer realmente. Tava doido para aquilo acabar, para me comer igual o devorador, né? Que crente come muito. Crente come muito. Já era crente nem sabia. Era crente e nem sabia. Chegava igual o devorador. Chegou uma certa feita que eu tava lá na macumba e eu falei que eu queria tocar. Começar a tocar cambô. Minha mãe nem sabe disso, né? E aquele mover todo dos santos lá. Uma certa feita, ele parou do meu lado e falou assim, teu lugar não é aqui. Eu falei, teu lugar não é aqui. Ele, teu lugar não é aqui, pode ir embora. Pode ir embora, teu lugar não é aqui. E eu sem entender, não era cristão, sem entender nada. Ele falou assim, enquanto você está aqui, tem um homem que fica do teu lado, ele te guarda e não permite que ninguém te toque. Se levantaram, mas caíram, porque tem um homem de branco do teu lado. E eu falei assim, homem de branco, e eu continuei sem entender. Hoje eu entendo, mas eu continuei sem entender. E ele voltou ao normal, ele falou assim, enquanto você não sair daqui, eu não consigo fazer o que é necessário fazer. Então, quando Deus ele chama a gente, ele chama desde o ventre. Não existe Deus chamar no meio. Ele chama do início e garante até o fim. Então, Deus ele me chamou e me garantiu desde o início. E ele, cara, conversando comigo, falou assim, vai embora. Teve uma certa feita que eu fui e nunca mais voltei. E eu tentei me aproximar de novo, depois de velho, e eu escutei a mulher falando, manda ele embora. Tem um homem de branco aqui que não sai daqui, só sai quando ele sai. E quando ele entra junto com ele. Parece até um sentinela. E eu falei assim, Senhor, como que é isso? Né? E agora há pouco tempo eu falei, vou testar isso aqui, se o homem de branco ainda está comigo, né? Porque tem um momento na nossa vida que a gente quer saber se Deus está conosco. Porque tem momento que Deus se cala, e no momento que Deus se cala, a gente achamos que Ele não está conosco. Então eu falei, aí eu fui morando com a minha mãe ainda,
fui, que tem centro de macumba do lado da minha casa, fui lá. Nesse centro de macumba que tem do lado da nossa casa, até hoje tem lá, né? Vai ser uma igreja, eu creio que vai ser uma igreja, um centro de recuperação, Deus vai fazer, né? No momento dele. E eu peguei uma amizade com os filhos dela, né? Com a macumbeira lá, peguei uma amizade grande. E comecei a ir o primeiro dia, o segundo dia, e tô vendo todo mundo cochichando. E eu já estava caminhando na presença de Deus. Capengando, carnudo, mas estava caminhando na presença de Deus, né? Eu já sentia a presença de Deus, sentia o calafrio que quando a gente olhava e falava, meu Deus, está arrepiando esse negócio aqui, né? E eu cheguei uma certa vez que eu sentei no sofá dela lá, com o filho dela lá conversando, e eu escutei ela chamando ele lá para dentro do quarto. Ela falou assim, manda ele embora. E ele perguntou, mãe, por que ele tem que ir embora? Ele é meu amigo, a gente está aqui jogando Free Fire, né? Na época o Free Fire estava muito bombando, mais que hoje, né? Ele estava bombando muito mais. Ele está aqui jogando Free Fire, Clash Royale na época. E ela voltou pro barracão, né? E ela ficava impaciente, como se algo estivesse atrapalhando algo descer sobre ela, né? E ali naquele momento eu escutei uma voz no meu ouvido, o Wellington. Falei, meu Deus, porque uma voz grossa, uma voz firme, porque é uma diferença de uma voz que tá brincando e uma voz firme, direta. Eu escutei o Wellington. Falei, meu Deus, quem é? Tava igual o Samuel quando foi chamado. E fiquei lá. Pensei que aquela voz era de outra pessoa. O Wellington, de novo. Falei, tô ficando maluco. O Wellington, pela terceira vez. Aí eu falei assim, o que tu quer? Sem entender, o que tu quer? Aí eu escutei uma voz falando de novo no meu ouvido, hoje eu dou ordem aos meus anjos ao teu respeito. E eu falei, como assim, Senhor? Meu respeito, ele tem te livrado e tem te guardado dentro dessa casa. Sabe por quê? Aí eu comecei a ter intimidade com Deus, né? Comecei a escutar e realmente entender a voz de Deus. Naquele momento, ali naquela casa, eu aprendi a ser homem de Deus. Porque é uma diferença em quem Deus ele bota no deserto, honra e se transforma em homem de Deus, e quem só apenas se titula homem de Deus. Há uma diferença, eu ser usado por Deus e eu ser homem de Deus. Há muita diferença nisso. E eu comecei a escutar a voz de Deus muito forte. E aquele meu corpo arrepiava. Ele falava assim, levanta e vai para a tua casa e vai orar. Levanta e vai para a tua casa. E quando eu fui embora, eu senti como se a minha mão pegasse fogo. É como se tivesse uma espada de Deus nas minhas mãos. E eu comecei a escutar muito barulho de espada. E Deus falando no meu coração, filho, enquanto tu está aqui, eu tenho te guardado, eu tenho te livrado. Armaram uma rede dos teus passos, mas eles caíram pelas próprias redes deles, sabe? E eu comecei a sentir um confronto espiritual. Senti confronto espiritual todo momento. E Deus todo momento falando assim, ó, a ordem é para marchar. Fui para minha casa. Comecei a sentir a presença de Deus muito forte. E Deus falou no meu coração, hoje não vai ter barracão, porque a tua entrada aqui teve salvação de vida. Falei, meu Deus. E o Senhor falou mais uma vez, a tua entrada aqui teve salvação de vidas. E naquele dia, o santo não desceu. E ela teve que ir lá em casa. E eu tive que orar pelaquela mulher. E ela continuou macumbeira, mas eu orei pela vida daquela mulher. Eu falei assim, Senhor, o Senhor proporcionou ela vir aqui no meu portão. E eu, fraco na fé ainda, tu proporcionou ela vir aqui no meu portão. Assim como o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, Senhor, tira ela. Senhor, só tem um Deus que eu sirvo, e esse é o nome chamado Jesus. Falei, Senhor Jesus, ajuda ela, cura ela. Sabe por quê, Senhor? Eu não sei por que ela entrou nessa vida. Eu não sei qual é o antepassado dela, tornou ela assim, uma pessoa assim. Mas, Senhor, a mesma forma que o Senhor fez na minha vida, faz na vida dela. Porque o dom do amor é o essencial. Porque não adianta eu falar que eu amo e no momento que Deus nos prova para perdoar e amar e nós não provamos a nossa fé, entendeu? E ali, naquele dia não teve, no dia de domingo, lembra o seu dia de domingo, o negócio não desceu. E ali Deus começou o chamado na minha vida,
né? E eu quero já falar uma palavra bem reta para as pessoas que vão estar nos ouvindo, dizendo que Deus não te aceita da forma que você está, mas Ele permite que você se achegue perto dEle para Ele te limpar e te purificar diante do caminho dEle. No meio de um cenário que eu tinha totalmente desfavorável para mim, né? Por minha casa não ser cristã, o cenário estava totalmente desfavorável. Mas Deus tomou um cenário desfavorável se tornar favorável para quem Ele escolheu, né? E eu quero falar para alguém que vai ouvir essa live, vai ver, dizer para alguém, o cenário foi desfavorável. Você até mesmo está desviado, está dizendo, Deus, não é possível, não tem jeito, né? Mas Deus está dizendo, ainda tem jeito para uma árvore que foi cortada. Pode até ter tirado a raiz, mas eu planto de novo e coloco uma nova raiz para a tua vida, né? Quero dizer para uma pessoa aqui que vai assistir, Deus está dizendo, ainda há esperança para você. Você pode estar no lamaçal pecado, você pode estar adulterando, fornicando, vivendo uma vida totalmente pecaminosa, mas Deus está dizendo que ainda há esperança para você. Mas a Bíblia fala que nós temos que se arrepender para alcançar a misericórdia de Deus. Hoje Deus está te dando uma possibilidade de se arrepender. Se arrepender. Arrependimento não é pregação. Arrependimento não é busca. Arrependimento é arrepender daquilo que aconteceu lá atrás na tua vida. Então, que você venha se arrepender. Não deixa o que falam da tua vida contradizer com aquilo que Deus tem com a tua vida. É bem reto o que Deus tem para a tua vida. A partir do momento, eu passei a acreditar em Deus. Quando nós sabemos o valor do chamado, nós começamos a dar valor para quem Deus nos honra. Então, quero encerrar já com essa objeção, né? Falar que não deixa fofocas te atrapalhar de chegar perto de Jesus. Não deixa pessoas te atrapalhar de chegar perto de Jesus. Porque Jesus, a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava passando pela cidade. A mulher disse, eu não posso chegar perto, mas eu posso me arrastar e tocar na orla dele. Eu toquei na orla de Jesus. Então que você vinha tocar na orla. Toca na orla, não tenta se justificar daquilo que Deus não mandou você se justificar. Não tentar se justificar para alguém que Deus mandou você se calar. A justiça e a justificação ainda vem de Deus. Oh, glória, ainda aleluia. Vem dele. Coisa linda. Coisa linda. Essa foi a primeira experiência que você teve com Deus? Foi a primeira experiência. Estava carnudo ali ainda? Muito. Meu Deus. Estava esperando o maná ainda? Muito. Jovem, né? 16 anos. Viciado em pornografia, né? Qual jovem que não foi? É verdade. Viciado em pornografia. Quase impossível. Até ia para a igreja, mas fazia aquele trabalho antes de ir para a igreja, né? Viciado, né? Meu Deus Hoje do céu. Deus libertou, mas antigamente era viciante. Porque ou você praticava a relação, ou você ia lá pro dentro do teu quarto e fazia o que tinha que fazer. Então, eu preferia ainda fazer aquelas... Porque o meu sonho era casar virgem. Meu sonho era casar virgem. E eu levei isso diante de Deus. Falei assim, eu vou casar virgem. Aí, depois de 19 anos aí, dei uma queda aí, o adversário me deu uma... Adversário não boto culpa no diabo. Eu quis. Porque Deus, ele fala assim, não vai. Ao que nós fazemos? Eu vou sim. Aí Deus fala, tu vai cair. Não tem problema não. Aí Deus fala, eu tô te dando livramento. Não, senhor, não precisa dar livramento não. Carnudo ainda? Quero. Que eu nunca tinha visto algo parecido, né? Então, eu caí ao longo do tempo. Quando eu completei 19 anos, eu caí. Tô cumprindo um banco de 6 meses. No total, 9, né? Cumprindo. Mas Deus me trouxe o arrependimento para o meu coração. Hoje, eu tenho arrependimento e consciência do que eu fiz. Porque quando nós se tornamos viciantes em atos carnais, aquilo praticamente fica fixado de nós. O que o apóstolo Paulo fez? Senhor, tira de mim. Senhor, tira esse espinho na carne meu. Tira de mim. Porque ele sabia que uma hora isso aqui ia gritar. Ele sabia. E por que Jesus não tirou? Porque é necessário o joio crescer junto com o trigo. É necessário. Lá na frente vai ter a separação. Mas a separação vem na busca. Né? Interessante esse tema. Forte, forte. Então, você não é um cara caretão, não? Porque quer casar virgem? Hoje o povo não quer mais, não. Não quer. Não quer mais, Quer não.
É caretice. Caretice. É, bobagem, casamento, né? coisa de criança. É. Hoje em dia, antigamente, não sei se você chegou na época de vocês, né? Antigamente, pra gente dar um beijo na mulher era quase um ano. As mulheres se faziam de difícil. Pra dar um beijo, um selinho na bochecha, era difícil. Hoje em dia, é raro. No primeiro dia que se conhece, no primeiro dia vai pra cama, no primeiro dia engravida. É raro você encontrar uma pessoa que no primeiro dia só vai pra conversar. Por isso que manhã falava, ó, vou criar meus filhos aqui, ó. Criar aqui. Manhã falava muito de galinha, ó. Enquanto tá na minha asa, eu tô cuidando. Saiu da minha asa, é com você. Meu Deus. É forte, meu amigo. Essa molecada de hoje em dia não fala mais de casar virgem, não. Quem fala isso é careta. Mas olha só, é melhor ser careta com Jesus, hein? É melhor ser careta com Jesus. Ainda vale a pena. Vale a pena se entregar. Viver um casamento com uma mulher só, um homem só. Virgem os dois. Isso não é caretice, não. Isso é coisa de Deus. Coisa de Deus. E carnudo ainda, né? Deu uma quedinha de leve. Ficou no banco. E... valeu a pena a queda? Valeu a pena a queda, meu Deus do céu, é forte, hein? É forte, Brasil. E as consequências da queda? Essa é a resposta. Essa que vem a verdadeira resposta. O pecado é bom, mas a consequência... Qual o pecado que é ruim, né, pastor? Esse cara fala assim, né? Todo pecado é bom, pô. Tem o da gula, tem o da... todos eles são bons. Aí a consequência depois? Consequência, eu passei... O sonho de casar virgem. O pecado da gula, comer doce. É comer doce, adiantar a senha. Mas eu acho que a minha questão não foi nem de querer mais casar virgem. A minha questão foi por... as pessoas que estavam na minha volta se afastaram de mim. Ou eu se afastei, porque quando nós vivemos uma vida de pecado, o pecado se afasta de pessoas pessoas puras. Por exemplo, minha liderança, vou botar meu pastor presbítero Simar Missionária Marcilene, né? Eles me apoiaram muito na minha obra ministerial. Primeira vez que eu caí, a primeira coisa que o adversário fez, me afastar deles, porque eram as pessoas que me levavam para perto de Deus. Porque tem pessoas que estavam enfermas, paralítico, precisava que alguém levasse para as águas. Então, naquele momento ali, ele era aquelas pessoas que precisavam para me movimentar para chegar perto de Jesus. Então, a primeira coisa que o adversário fez, se afasta deles. Eles não te querem, não. Eles estão falando mal de você. Eles te criticam. A primeira coisa que o adversário falou no meu ouvido, larga a igreja. Igreja não é para você, não. Olha aí, você caiu, ninguém te ajudou, não. Ninguém orou por você, não. Por quê? O teu pecado se afasta de Jesus. É o teu pecado que afasta de Jesus. Não é Jesus se afasta do... Não, o teu pecado que se afasta de Jesus. E o meu pecado se afastou de Jesus e do povo que conheciam Jesus. Afastou muito. Para você, se eu pudesse... É o que eu falo muito lá na igreja. Se eu pudesse voltar o tempo, eu fazeria, mas também não fazeria. Porque por eu ser um jovem que perdia a virgindade com 19 anos, as pessoas achavam que eu era homossexual, me achavam bobo. Eu passei uma fase da minha vida que aonde eu ia, eles falavam que tinha uma pombagira, a famosa pombagira, né? Uhum. Que eles falam, né? Só por você querer se santificar, você tem uma pombagira que não gosta de mulher. Então, eu vivi muito esse tempo de eu estar ali na presença de Deus e as pessoas em volta falar que eu era homossexual, que eu não gostava de mulher. Eu vivi esse tempo. Então, a minha mente projetou o quê? Eu tenho que cair para as pessoas nunca mais falar isso de mim. E foi o que eu fiz. Eu dei ouvido, ouvi um tentador, escutei o que ele estava falando no meu ouvido e fui lá, caí. Hoje é difícil matar a carne. Difícil. Meu Deus. Fala aí, Big Boys. Big Boys. Só um alerta, cara, que a gente tem... Um líder de jovens, um pastor de igreja e com certeza muita gente nos ouvindo. Cara, ou você fala de sexo abertamente com o teu jovem, ou ele vai procurar conhecimento no celular. Então, falar de sexo hoje é necessário, cara. Necessário. Você já foi jovem, você já teve vontade, assim como seus jovens. Se você não falar abertamente com eles, esquece, vai cair, irmão. Então, assim, na verdade, antigamente, realmente, né? Meu pai e minha mãe demoraram a falar um pouco, mas falaram. Então, hoje, você que está em casa aí, que está nos ouvindo, cara, senta para conversar. De repente, teu filho, tua filha, tem dúvidas. Então, assim, é melhor ele tirar dúvida contigo do que amanhã ou depois, 9 meses, você tá pagando o preço aí por falta de informação. Depois de 9 meses, segurar a dúvida no colo. Segurar a dúvida no colo. Então,
Fica essa dica botar aí. pra fora, né? Está muito Aí, caro. a próxima live nossa, em nome de Jesus, hein? Ao vivo, hein? Show. Com aquele nosso amigo pastor que sentou aqui falar com ele, ver com ele se ele vem. Top. Botar essa molecada pra perguntar aí. Maravilha. Já que os pastores não falam, a gente faz ao vivo pra eles perguntar. Show. Só uma observação, dia 21, galera, sexta-feira, 20 horas, Valdeci Lira Valdeci vai estar aqui Lira. falando sobre homossexualidade. Então, assim, drogas, o que você tiver de dúvida, prostituição, ao vivaço, a gente conta com vocês. masturbação. Tudo. Vamos falar disso aí, disso tudo Forte. aí. Drogas, né? Tudo. Vamos rasgar aí. Vamos perguntar, porque vai ter 2 homens de Deus aqui. 2 eu sei que tem. 2 homens de Deus e 2 perturbando. Ah, bom. Quem era o que você via assim? Não, eu me espelho nesse varão, nessa varoa aqui no mundo da igreja. Quem era seu líder espiritual? Quem que você se espelhava? E meus pastores mesmo. É. Eles, na verdade, eles não são consagrados pastores, mas eles exercem a função de pastorado. Quando eu não estava bem, porque teve um período na minha vida que eu escutei muitas piadas em microfone. E o que eu fazia? Escutava piada no microfone para mim, eu pegava e ia embora. Pegava a bicicletinha e ia embora. E não queria voltar mais. Voltava no próximo culto. Escutava a piada, pegava a minha bicicletinha e ia embora. Esse casal hoje, que eu congrego com eles implantaram na minha mente essa falta de maturidade que eu tinha disso. Eles aprenderam, tá escutando, fica lá, calado, não confronta, porque nós, quando alguém confronta a gente, a nossa mente é projetada para fazer, eu vou confrontar ele também. Ah, ele quer vir comigo na palavra? Eu sei mais. Vou pegar ele aonde eu mais fere ele. Então, esse era o meu projeto. Quando eu pensava, quando eu tiver oportunidade, eu vou falar do pecadinho dele, que eu sei. Me contaram. Conta pra gente aí, ué. Me contaram, eu vou falar. Esse era o seu objetivo, de pregar, já estava com essa... Meu sonho sempre foi virar um pregador da palavra de Deus. Sempre foi. Mas eu nunca tive chances para ter isso. Hoje em dia nós vemos muito pregador em mídia, né? O Gino Trovão, outros aí, né? Hoje em dia, eu falo hoje, a igreja hoje, que estamos vivendo o fim do tempo, não dá mais oportunidade para pessoas que estão começando agora a ministrar. É difícil você ver uma criança cantar, é difícil você ver um jovem que tem 2 meses de convertido, ele pregar ou ele falar algo de Jesus. É muito difícil, porque hoje em dia eu quero nome, eu quero status, eu quero dinheiro. Então, o que me traz dinheiro e lucro, eu chamo. O que não me chama, não me traz lucro, eu não quero. Então, isso que eu falava com os jovens que eu liderava. Eu falava com eles, aprenda a viver sem e com o dinheiro. O dinheiro não te faz, você faz o dinheiro. Entendeu? Eu sei que propostas da vida virão. Isso é lítido. Propostas da vida virão. Mas a questão é não se corromper com esses pecados do mundo. Porque os pregadores de hoje, eles trazem uma Bíblia a favor deles. É tipo assim, eles pegam um versículozinho e trazem para você. Igual eles usam muito. O profeta é digno do teu salário. É alguma coisa parecida, digno do teu salário. Aí eles pegam, tem que cobrar 3 mil em cada pregação. Pô, ele está recebendo mais que uma faxineira ou que um empresário que passou a vida toda em uma faculdade para ter aquela profissão. Ou seja, a igreja é um comércio hoje. Ela virou uma empresa, onde você é obreiro, se você começar a dar lucro, você é diácono, se eu ver que você está bastante, eu aumento o teu dinheiro, te levanto a presbítero, evangelista, quando eu vejo que tu é o cara, eu já te coloco pastoral. Então, é pessoas que não têm chamado, mas pessoas ungem para dizer que tem esse cargo. Por isso que a igreja hoje está sofrendo, porque pessoas que não têm chamado estão exercendo função que não era para ser exercida. Hoje a igreja estão sofrendo por causa disso. Pessoas que não passaram nem pela prova, nem pelo deserto, estão sendo levantadas. Aí vem, ele é levantado e cai rápido. Já percebeu? Não sei se vocês já perceberam. As pessoas caem muito rápido. Por quê? Pessoas que é levantada pelo homem. Pessoas que é levantada por Deus, ele é levantado pelo monte, ele vem levantado da oração em lares, ele vem levantado de culto em ar livre. Pessoas que... Essas são a igreja primitiva que Deus tem preparado. Essa é a igreja que Deus ensina pra gente. Falar, eu não quero vocês aqui, eu quero vocês lá.
Por que Deus preparou os missionários? Por que Deus preparou as missões? Porque o povo hoje está focado nisso aqui, ó. Isso aqui, ele está focado nesse copo. Se esse copo está o suficiente para mim, então eu não quero sair desse copo. Mas quando esse copo não me lucrar mais, eu saio. Então, o que está acontecendo hoje? Eu não consigo entender essa guerra. O povo perece por falta de conhecimento? Falta de conhecimento. O povo perece falta de conhecimento. O povo não está abrindo a Bíblia, né? Está abrindo o YouTube. Quanto mais ovelha ignorante, mais fácil para o pastor, mano. É isso aí. Ponto. Pastorzão, valoriza a prata da casa, irmão. Meu Deus, tem tanto pregador bom aí, né? Pastorzão, pagar 5 mil, 8 mil para pregador e cantor, em nome de Jesus. Reverte a metade em cesta básica. Pô. Pastor, tem gente aí no teu banco pedindo oportunidade, pô. Meu Deus, é forte. Então, vamos lá. Como sou líder de jovem, o que eu fiz? Para isso acabar no meio do povo. Lá, na minha igreja, a gente faz isso. O jovem, eles ficam encarregados de tudo. E eu, por ser líder, eu falava, ó, culto tá nas tuas mãos. Ó, o pregador tem que ser jovem da casa. Não quero pregador de longe, não. Por quê? O pregador de longe, ele vem lá de onde Judas perdeu a bota para bater na igreja, joga uma alma para fora, aí você tem que ter o trabalho de ir lá, falar que não foi aquilo que falaram. Então, hoje em dia, para você exercer uma função de pastor é difícil. Por quê? As ovelhas estão apanhando muito. Os pastores estão escolhendo pessoas erradas para colocar no altar diante de Deus. Então, eu falei assim, se for para bater, se Deus quer marretar a igreja, eu prefiro que Deus levante esse aqui, ó. Então, eu comecei a colocar, vocês lêem a palavra? Eu não sei ler a palavra, então tá, vai ter estudo sexta, quando chegar no domingo eu quero você pregando. Eles aprenderam. Hoje, eu formei pregadores, porque da forma que me ensinaram, eu passei a ensinar também. Então, hoje, é que nós viemos entender que o que a gente tem não é nosso, é para ser ensinado, é para ser passado. Se você é sábio, ensina a pessoa a ser sábia. Se você está vendo ele errando, ensina ele a parar de errar. Porque eu falar e criticar ele é muito mole. Eu criticar do pecado dele é muito fácil. Mas eu queria ajudar ele, que é o difícil. É verdade. As igrejas estão machucando mais do que tratando? Estão machucando mais. Tu acha que deixou de ser hospital? Deixou. Eu acho que a igreja... Acho não, tenho certeza. A igreja deixou de ser um hospital. Deixou. Tá ferindo muita gente, Tá né? ferindo. Muito. Tem muita gente desviada na casa de Deus. Por quê? Por causa de liderança. Por causa de liderança. Ou que não querer escutar a verdade, ou querer viver numa vida de uma mentira. Porque os jovens, hoje, eles espelham em nós. Hoje, os jovens se espelham em nós. Se ele vê que o espelho está sujo, ele vai dizer, já que ele faz, eu também vou fazer. E qual é o espelho que nós estamos sendo para os nossos jovens, para a nossa igreja? Qual é o espelho? Você está sujo? Você está sujo? Ele vai se sujar assim como você. E ainda mais as pessoas que estão aceitando Jesus agora há pouco tempo, são as pessoas que mais se espelham. Então, o que você está passando para ele? Qual é o alimento? Qual é o pão que tu está dando para ele? Será que o pão tem muito fermento e está inchando? E, pastor, forte, hein? Que isso, companheiro? Dá pão sem fermento, é velho. Forte isso aí. Pouco com fermento, mas as lideranças. Quero que o senhor fale das lideranças, pastor. Realmente está ferindo. O que está acontecendo com a nossa liderança? Bem, cara, o provérbio diz que aquele que anda com sábio torna-se sábio, mas aquele que anda com tolo torna-se tolo. E o que eu mais tenho visto é pessoas seguindo uma liderança, como ele falou, acabou de falar aqui, por cargo, cara. Assim, é uma loucura desenfreada você ver pessoas levantando pessoas dentro da igreja porque ele quer formar o seu exército particular, ele quer formar, porque ele sabe se der ruim para ele, a metade da igreja vai com ele. Isso é uma coisa meio satânica, né, cara? Isso aconteceu com Lúcifer. A gente não pode... que ele formou o próprio exército dele e quando ele foi expulso dos céus, ele levou esse exército com ele. Isso está acontecendo dentro das igrejas. Pessoas estão formando liderança para si mesmo. Deixa eu passar uma coisa para você, meu querido pastor, com todo o amor. Isso aqui não é para apontar nem... né? Mas já que eu estou falando, recebe. Se for você que estiver fazendo isso, cara, a igreja não é sua. As ovelhas não são suas. O dinheiro da igreja não é seu. Tá bom? Tudo isso tem um dono e ele vai cobrar isso aí. Tá? E outra coisa, liderança doente gera pessoas doentes, tá bom? Forte isso. Forte. Quando você quer formar um exército, é só recomeçar, né, mano? É só recomeçar.
Pega do começo e recomeça. Pura realidade, cara. Ai, um exército pra si, um exército pra si. Vamos falar do teu Instagram. Achei legal o teu Instagram, cara. Tu faz umas brincadeiras lá bacana, bota umas caixinhas de pergunta. Entretenimento, né? Entretenimento. O povo tá precisando disso. A gente tem essa pegada mais leve aqui por causa disso, porque chega desse negócio, desse peso, desse jugo, desse negócio de que, pô, meu irmão, eu vou visitar a igreja do irmão. Irmão, não pode. Deus vai pesar a mão. Que isso, irmão? Que é isso, pastor? Pelo amor de Deus. Vai pagar um preço, varão. Vai pagar o preço, varão. Quando que surgiu essa ideia dessa pegada mais leve, dessas brincadeiras? Eu queria ser Media Kit na época, né? Uhum. Eu queria ter essa vida de Media Kit. Aí eu abri uma pergunta e falaram assim, ué, você é muito bobo. Tu tem que brincar, tu tem que ser poder para abençoar e amaldiçoar. Então tem poder. Então eu quero falar para os jovens hoje, para eles ser canal, para ter poder para abençoar pessoas. Nós temos esse poder. A Bíblia fala que nós temos possibilidade de fazer coisas além do que Deus já fez. Mais possibilidades. Então, ou seja, a obra está nas nossas mãos. E aí, se Deus hoje, no dia de hoje, aparecer um jovem aqui no salão, no podcast, mal, ruim, você vai cuidar ou você vai matar ele? Aí eu deixo essa pergunta para a igreja. Se Deus botar um ferido hoje na tua igreja, um homossexual, um bandido, um traficante, você está preparado para ajudar ou terminar de matar? Se for dizimista, acho que a igreja ajuda, cara. O pastor ajuda, né? Ajuda. Mas é perigoso mesmo. Você pode mandar uma alma para o inferno. É perigoso. É muito perigoso. Ali, eu falo que as igrejas não estão preparadas para isso. As igrejas não estão preparadas para receber traficante, lésbica, homossexual. A igreja não está preparada. Sabe por quê? A nossa visão ele já fez aquele negocinho, vai dar em cima de mim. Aí nós matamos ele e jogamos ele de volta para onde ele veio. Então a igreja não está preparada. Os pastores não estão doutrinando, não está tendo ensino para isso. Saber acontecer. Eu falo isso porque aconteceu uma vez comigo. Eu conversando com um jovem e do nada o pastor falou assim, pelo menos eu não fui homossexual. Eu escutei isso. Então eu me pus no lugar do menino, me senti mal. Eu me senti longe de Deus ali naquele momento. Então, por isso que eu falo, a igreja hoje não é mais hospital. Não é, porque estão matando, estão ferindo. Hoje, ele escutou isso, ele está desviado. Hoje, essa pessoa está desviada. Pessoa que é muito usada por Deus. Mas, por uma palavra, desviou o camarada. Ele falou isso o rapaz conversando com você, ele falou isso no paralelo. Paralelo, pá! Foi papum. Não foi homossexual, mas foi linguarudo, né? Falei. Satanás tomou ele direitinho. Nunca foi homossexual, mas linguarudo, meu irmão. Oxe. Ô, pastor, qual é a diferença do pecado do homossexual pro fofoqueiro? Nem. Cara, o homossexual, o pecado do homossexualismo, cara, é ele e Deus. É consequência. É consequência, mas é pecado igual. Só que o pecado do fofoqueiro, cara, é separar pessoas. É pior. É pior. Provérbio diz, cara, pior. que é uma das coisas que Deus abomina. É aquele que inventa mentira, aquele que usa a língua para separar pessoas. Tá? Cuidado com a tua língua, pastor. Cuidado quando tu vê alguém no corredor da igreja, tu abre o teu bocão aí e chamar o cara de homossexual, que o cara não é digno da salvação, tá? Cuidado com a tua salvação. Qual o nome daquele pastor que falou aquela... Marcos Feliciano. Ele no Gedeões. Ele falou lá, ele pregando. A gente sempre fala isso aqui, né? Irmão, quando toca nesse assunto, ele parou a igreja e falou assim, parando de pregar, ele falou assim, ó, você aí, quantas pessoas você já mandou pro inferno? A igreja, maior silêncio. Eu já mandei 2. E começa a falar. 2 meninas que ele perseguia. História linda. Depois procura aí no YouTube. Aí. TikTok, YouTube. Tá pregação dele, irmão. Igual essa aí, ó. Essa alma aí, ó. Será que volta? É isso aí. Complicado. De repente jogou o cara no inferno, filho. Olha aí. E nas tuas caixinhas lá do Instagram, a juventude que vem mais perguntar... Qual é a maior dúvida deles? Muitos jovens. Maior dúvida é, toda igreja é igual? Eles sempre me perguntam isso. Eu falei para eles que nem... Eu falei para ele, a igreja vazia é uma igreja santa, mas a igreja, quando tem gente, ela se torna uma igreja que tem pessoas pecaminosas ali. Então eu falei para eles que eu acredito em uma igreja que Deus levantou. Eu não levo eles... tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não trago pessoas para dentro da minha igreja, eu trago pessoas para a presença de Deus.
Porque independente se ela está na minha igreja ou não, Deus vai continuar amando ela da mesma forma. Então, geralmente, quando abre essa caixinha de pergunta lá, eu falo, a igreja que você se sentir bem, fica. Sabe por quê? Deus tem te chamando, Deus tem chamado. A mesma coisa que eu falei para minha irmã. Minha irmã foi desviada por palavras de pessoas. A minha mãe desviou por palavras de pessoas. A minha avó desviou por palavras de pessoas. A minha família toda desviaram porque palavras de pessoas. Eu falei para minha irmã, foi ontem, eu falei, você é especial para Deus. Mesmo que você ache que não é, mas você é especial para Deus. Deus tem ciúme de ti. Deus tem saudade de ti. Nós temos costume de dizer, Deus não precisa da gente. Nós temos essa falha de dizer que Deus não precisa da gente. Claro, Deus vai continuar sendo Deus, mas se Deus não precisasse da gente, ele ia lá, ele morreria na cruz por mim, por você? E aí? Ia no lamaçal do pecado, lamaçal do pecado. Gente, deu o teu único filho, você tem o teu único filho. Eu não daria. Você daria? Ninguém é hipócrita. Eu não daria um filho por um pecador. Um desse aqui, então... Eita, que isso? Nem meu dedinho. Eu vi a labareda de fogo no seu dedinho. Acusou rapidão, meu irmão. Vai cair, vai mirrar agora. Não daria não, ninguém daria não. Varão espadudo. Ninguém daria não. Daria não. João 3,16, ninguém daria não. João 3,16, fala o 17. Quem sabe. Aí a molecada vem em cima do teu Instagram vem direto. Em cima, lá. Me perguntam muito. Muita pergunta. Me perguntam Você muito. já teve algum problema, não? Com esse tipo de pergunta? Eu tive problema porque uma coisa que eu há 2, 3 meses atrás, eu botei uma caixinha de pergunta, eu abri. Depois desse dia eu nunca mais botei. Porque tocou numa área sentimental minha. É uma área que eu até choro falando. Por quê? Eu falei, porque eles me perguntaram assim, você acredita que Deus levanta propósito? Eu falei assim, eu acredito. Aí eles falaram assim, mas por que Deus não uniu o propósito com você? Por quê? O que acontece? Eu namorei com uma menina, uma jovem, de 12 anos na época. Ela tinha 12 anos. E eu fiquei 5 anos com ela. Eu ia casar agora mês que vem, com essa jovem. Mês que vem. E todo mundo via, né? A gente andava junto, fazia obras de Deus. Mas só que ao longo do caminho aconteceu muita coisa assim que não possa ser exposta para não trazer escândalo. Aconteceu uma coisa que me entristeceu no coração e eu orei a Deus e terminei meu relacionamento. Porque eu não queria viver um casamento de fachada. Porque hoje as pessoas estão assim, vivendo um casamento que não são felizes. Eu falei, Deus, eu não quero isso para mim, viver um casamento de fachada. E eu terminei meu relacionamento, eles caíram matando comigo na caixinha. Eles falaram assim, teve um que falou assim, se Deus une propósito, e você falava na caixinha que Deus une propósito, e falava que você tinha um propósito, por que deu errado na tua vida? Aí eu falei assim, Deus une propósito para quem quer. Para quem não quer, continua sendo rebelde. Aí eu falei assim, vou te falar na Bíblia, vou te provar na Bíblia. A Bíblia fala que se perdeu uma ovelha, quem foi atrás? A ovelha foi atrás do pastor, o pastor foi atrás da ovelha. O pastor foi atrás da ovelha. Por quê? Ela se perdeu. Aí eu entrei no filho pródigo. O filho pródigo, quem saiu de casa e quem voltou para casa? Ele. Porque o erro estava em quem? Nele. Eu falei assim, essa é a questão. Deus une propósito, mas quem quer sair do propósito, Deus nunca vai falar, vem você, não, tu vai ficar no propósito. Não, pode ir, tu vai. Eu levanto o outro, mas você vai voltar para o mesmo lugar. Então, eu explico muito isso para eles, que Deus une propósito sim. Eu acredito que Deus vai unir casais de Deus, homens e mulheres de Deus. Porém, mas aconteceu isso na tua vida, mas eu ainda continuo confiando nele. Porque ele ainda é a palavra, a vida eterna. Ele ainda dá a última palavra do entendimento. Então, eu sempre falo com eles, vocês vão sofrer muito no relacionamento. Aprenda a escolher pessoas certas. Porque pessoas certas é diferente de pessoas que você acha que é certa. Pessoas que a gente acha que é certa, traz tudo aquilo que a gente gosta. Aí quando a gente casa, ele começa a demonstrar garrinha. Aí bate, xinga. Eu cansei de ver isso. Entendeu? Então eu falo muito com eles. A maioria não acredita. Não acredita no amor. Ser sincero, até eu desacreditei. Eu, particularmente, sabe quando a gente escuta tanta pancada que a gente desacredita? Eu desacreditei um pouco. Mas Deus falou assim, eu sou o amor. Eu sou o amor que te sustenta de pé. E por isso você está de pé, pelo meu amor. Então eu falei para eles, o amor de Deus continua pela tua vida. Aí eles entenderam. Mas tem cada assunto que é muito polêmico. Né? Glória a Deus. Mas no casamento, eu te digo uma coisa, vale a pena. Vale a pena você casar
unir-se com a pessoa que você ama. Eu sou casado há 28 anos. Quantos anos? 18. Quantos 16. anos? Vale a pena, irmão. É gostoso demais. Vale muito a pena. Não desacredita no casamento do amor, não. Deus é bom. O diabo não vale R$1. É verdade. Muita polêmica. Quantos anos tu ficou como líder do jovem lá? Quanto tempo? Eu fui... A minha igreja agora que eu tô, que é aqui eu vim com meus pastores, vai fazer 3 anos. Desde que fundou, eu já tava como líder, né? Mas só que tinha um acima de mim. Sim. Ele tava acima de mim, mas só que Deus sempre falou que tinha algo nas minhas mãos. Eu precisava cuidar, eu precisava ter autoridade para cuidar das almas. Aí o que acontece? O jovem entregou o cargo, eu por ser segundo tomei a frente naquele momento. Deus criou a situação e eu entrei. Quando eu entrei, aí eu comecei a trabalhar com jovem. E quer ver você ganhar muito jovem, é trabalhar com ele rua, trabalhar com culto jovem, pessoas que atraem jovem. Jovem gosta de jovem. Já viu aquele culto jovem tem mais velho que jovem? Aí, não rola, né? Não rola. Já ouviu falar no CCJ? Não. Conversando com Cristo. Depois depois eu vou te dar aí o Instagram deles aí. Coisa mais linda. É um culto assim. Mas só jovem. Só jovem. Só jovem. É igual hoje, as pessoas que têm mais idade, a primeira coisa que eles têm a oportunidade de falar. É a primeira oportunidade que eles têm, né? Os jovens da minha época eram mais cheios de Deus. Poxa, você tá ali trabalhando com um jovem falando que Deus vai operar e você vem com uma dessa pra mim? Um balde de água fria? Um balde de água fria. Aí eu quando aconteceu isso comigo, eu falei, levantei. Vamos levantar um clamor. Não, vamos levantar um clamor. Porque tá vamos tirar esse peso. Esse peso tá muito grande. Esse peso tá muito grande. Aí eu comecei a levantar, porque tudo pra mim, eu dou muito prioridade pra palavra e pra oração. Eu sou muito palavra e oração. Eu sou menos jejum, mas eu sou muito palavra e oração. Palavra e oração. Por quê? Tem tipos de demônio que realmente saem com jejum e oração. Então eu busco muito para isso. Porque vai ter jovens que vão estar batizados com o Espírito Santo, mas tem jovens que vão estar fingindo que estão batizados. Demônio. Então a gente tem que saber diferenciar o que é de Deus e o que não é. Aí eu falo muito com eles. Falei assim, os filhos de Arão, o que os filhos de Arão fez? Trazer o fogo estranho para o holocausto. Mas eles não sabiam que não podiam? Por que eles fizeram? Porque eles queriam levar da mão. É mais fácil. É mais fácil colocar essa pedrinha aqui. O que acontece? O fogo estranho, ele pula, roda, profetiza e sapateia. Mas está totalmente fora do entendimento de Deus. Então eu trago a realidade. Eu abro mesmo a realidade. Gente, igual eu falei a última vez que eu conversei com eles, falei assim, gente, vocês querem ter relação? Casa. Quer fazer sexo? Porque hoje eu estou falando de sexo, as pessoas acham que é uma coisa... Não, gente, é uma coisa normal. Onde se acontece entre casais, entendeu? Então eu sempre falo, gente, vocês querem praticar relação? Casa. Não tem nada que te prenda, casa. Isso aí. Não quer casar? Quer praticar relação? Pratica, não precisa casar. Mas, infelizmente, você vai estar vivendo uma vida que está totalmente de pecado. Aí, se Jesus vir hoje, tu fica. Sabe por quê? O teu pecado se afastou dele. Forte, é isso aí, mano. Tem que falar mesmo, porque hoje em dia a gente não pode falar de sexo, nem podemos. Homem com mulher, mulher com homem. Tem que falar o contrário agora. Vão obrigar a gente a falar o contrário. Verdade. Né, pastor? Não, e tem gente que tá sendo até processado. Aí vai ficar, já. Ele tá sendo processado porque... vai pegar geral. Cara, porque o cara afirmou que o vaso era vasilha. E realmente o vaso era vasilha, agora tá tendo processado. Não pode falar que o vaso é vasilha, não. Meu Deus, o vaso é vasilha, gente. O vaso é vasilha. Oxe. A gente tem que apontar o pecado, não o pecador. O pecador. Isso aí. Apontar o pecado. Tem que apontar, botar o dedo lá mesmo, Tá doendo. Mas, irmão, a gente te ama, cara. O pecador não, o pecado. O pecado é nojento, o pecado é do lamaçal, o pecado é do diabo. Mas você não, é o que tu falou. As igrejas não estão preparadas. Você é o segundo já que fala isso aqui, né? Segundo. Valdeci falou a mesma coisa que tu falou. Exatamente. As igrejas não estão preparadas para pegar ali, chegar um viciado, uma lésbica, um travestido mesmo de mulher. Não. A igreja vai ficar julgando, vai ficar olhando pro cara, vai ficar olhando pra menina, chegar lá com o cabelo curto, né? E com aquelas roupas de homem. A igreja não está preparada. Pô, brincadeira, né, pastor? Aí é complicado, né? Meu amigo. Só lembrar do nosso Jesus, né? Peraí.
Quem não tem pecado, Atira a primeira pedra. dá logo a pedrada aí, filho. Ou então Não, larga a pedra e vai amar. Vai na mão. Larga a pedra e vai amar. É isso aí. Aí depois fica cantando aquela música, por que você saiu da igreja? Pô, por que eu saí? Por que eu saí? Tá aí, pô, tá na cara. Dá nome. Meu Deus do céu. É forte. Ô, Hélio, eu queria te pedir, mano, pede teus amigos aqui pra estar se inscrevendo no Ah, nosso é canal. verdade, pede Dá aí. essa força aí, irmão. Pessoal, quero falar, né? Se inscreve no canal deles, que deu oportunidade, assim como vai dar oportunidade para vocês, né? É um canal que está sendo desenvolvido há 3 meses já. Um pouco de mais de 3 meses. E vai te dar uma oportunidade assim como me deu, né? Se inscreve, ativa sininho, vai no YouTube, no TikTok, tem tudo. Eu pesquisei, tem tudo. Vai lá que você vai ver coisas, pesquisam antes de vocês falar qualquer coisa. Pesquisa, vê o que você está acontecendo. Vai que é um canal de Deus. Porque antes de eu vir para cá, eu vi cada vídeo, eu fiquei surpreendente. Então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, que é muito importante, porque cada vez que você compartilha cada vídeo que está sendo posto aqui, você está dizendo, estou alcançando vidas. Então, quando você compartilhar, você está dizendo, eu estou alcançando vidas. Então, vidas vão ser salvas pela tua compartilhação. Aí, glória a Deus. E a gente está com a meta agora em abril, galera, de chegar a 2.000 inscritos, tá? Sozinho a gente não consegue, não. Mas se cada um aqui que já é inscrito conseguir mais um, irmão, a gente até passa. Passa fácil. Não é não? Contamos com você aí, valeu? Vamos lá. Perfeito, Big Boys. Agora o Wellington, mais maduro, menos carnudo. Porque é carnudo, ninguém perde, né? Parou de comer carne. Parou de comer carne. É vegetariano agora, vegetariano. Virei churrasqueiro. Eu fiquei tão carnudo que eu virei churrasqueiro. Ai, meu Deus, esse pastor não é mole, não. Quem é o que você se espelha agora, hoje? Quem que você se espelha no mundo... Continua meus pastores. Boa, legal. Continua sendo eles. Sua referência? É eles. Em tudo. Pô, legal, em tudo. legal. Cada um tem o teu chamado, né? Como é que é o nome deles, por favor? Presbítero Jucimar e missionária Marcilene. Já estão convidados. Pode já fazer estão a ponte. Convidados, já estão convidados. Já pode convidar. Uma referência que você tem de Deus. Que legal. Tem de Deus. Porque, eu falo porque tem de Deus, porque teve... Cuidar de gente é a pior coisa que tem. O problema da igreja é gente. É gente. O pior da igreja é gente. Às vezes dá vontade de abrir uma igreja e ficar só eu cantando o culto todo. Ou fazer horário. Ó, eu venho 1 hora, tu vem 2 horas, outro vem 3 horas e cada um tem um topo. Tá arriscado ter problema. Você não... Atrasar, tá atrasado. Certo ter problema. Tá atrasado. Sai. Entendeu? Mas são pessoas que me apoiaram muito. É legal. Muito. Eles têm um erro deles, o defeito deles. Eu tenho também. Mas para você, é muito gratificante eu ter eles como um pastor. Mais que às vezes a gente... É porque eu falo, né? O pecado se afasta das pessoas. Hoje, antes de vir para cá, eu estava conversando com ela. Eu falei assim, eu pensei que vocês não me amavam mais. Por quê? O pecado se afasta de pessoas. Às vezes a gente acha, o pastor não me procura mais. Mas não é você. É você que não procura mais o teu pastor. Entendeu? É o teu pecado. Então é muito importante você entender isso. O teu pecado se afasta de pessoas que Deus colocou nas tuas mãos. Então irmão, para pensar. Crente que anda muito nunca vai escutar a voz de Deus que tem para você parado. Jesus ainda continua trabalhando no silêncio. Oh, glória. Você, pastorzão? Você é pregador itinerante, né? Você prega nas igrejas. Já sofreu algum preconceito por ter 20 anos só? Já. Já chegou a alguma igreja e alguém te olhou meio... Já. Esse moleque aí? Já. Principalmente como diácono. Já. Teve uma vez que eu cheguei que eles falam... igual eu ia pregar vários lugares, eles falavam, não, muito novo, bota ele para sentar ali embaixo. Vai sentar no altar comigo não, ele é muito novo, não tem nada de Deus para passar. Aí, quando acontece isso, é aí que o fogo desce, como nós pentecostal gostamos de falar, o fogo desce, né? E quando os demônios expulsam, quando o demônio aparece, quem tem que interceder, Deus cria a situação. É interessante que Deus cria o cenário que está totalmente a favor da pessoa e faz estar a favor para você. O cenário totalmente diferente. O cenário era para estar bem diferente para mim ali, mas Deus foi e criou uma situação. Então fui muito criticado, porque eu prego desde os 17. Fui muito criticado. Muito criticado. Mas quem me chamou me garante.
Eu sempre levei isso. Quem me chamou, me garante. Então, eu sempre fui para as igrejas e sempre peguei a verdade. Nunca vivi nessa vida de mentira, não. Tá? Eu pregando sou igual o apóstolo Paulo. Raça de víbora, se convertei-vos, porque é chegada a hora. Se você quer escutar ou não, aí é com você. Mas a minha parte eu estou fazendo. Porque ou eu falo para você a verdade, ou você vive aí. Que é uma pessoa cega, espiritual e carnalmente. Entendeu? Mas hoje em dia as pregações estão eucêntricas. Eucêntrica. Não está mais cristocêntrica. Se for cristocêntrica, cambada de víbora. Aí você, raça de víbora, se convertei-vos. Aí a raça de víbora, né, pastor? Complicado, né? Ministério, 3 anos só tu ficou, né, como líder dos jovens? Não, ou menos? Não, eu já vim como líder de jovem de outra igreja. Ah, então foi mais tempo, pô. Eu vim de liderança de outro jovem, outra igreja. Entendi. Aí quando Deus me ordenou a passar para esse ministério, aí levantou os jovens. Entendeu? Ele é aquele momento ali. Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, mas eu quero ouvir o pastor. 20 anos, já prega desde os 17. Tem marmanjo, pastor que corre, né? Da pregação, né? Tem presbítero que corre, cara. Não. Sabia que ele ia jogar direto? Tem presbítero que corre. Tem presbítero covarde que corre, pô. Não, mas o presbítero sabe qual é a função. Ele sabe qual é o chamado. Isso aí, dele, pô. Sabe. Cada um tem um chamado, né, mano? O cara gosta de pregar. Não adianta você querer colocar... Apesar que tem pessoas que cantam muito bem e pregam muito bem. É isso aí. Mas, cara, não misturar as coisas. Eu sei que como pastor, eu sou um ótimo professor, cara. Então... Melhor que nós temos. Ótimo Que a professor. gente tá repreendido. Atrás de mim, Satanás. Mas é mesmo, pô. Tô te fazendo um elogio em público, pô. Tem que aprender a ser elogiado, rapaz. A questão, Marcos... eu sei que você me ama. A questão de tudo, Marcos e pessoal, é que tem um cara que é um ótimo tesoureiro, mas querem colocar o cara para pregar, mano. O cara fala, cara, eu não sei pregar, meu negócio é mexer com as finanças, mexer com... Deus me capacitou para isso aqui. Todinha, cada um tem seu chamado, cara. Isso aí. O apóstolo Paulo fala isso. Cada um tem um chamado, cara. Uns foram chamados para missões, outros foram chamados para pastores, outros para líderes, professores, mestres. Então, a igreja ela é rica de dons. Verdade. O Todinho, cara, querer todos os dons para mim só. Né? Se ele é um bom pregador, pode ser não, cara. Se eu sou o pastor da igreja dele, é de segunda a segunda. Até ele cansar, irmão. Até ele chegar na minha orelha. Pô, não aguento mais não. Dá uma moral aí, me dá umas férias. Rapaz, tem que, né, pastor? Tá certo ou tô errado? Tá certo. Eu, pra pregar, meu irmão, só misericórdia. Eu prego porque realmente no momento... Tá vindo um pregador novo amanhã, tá? Amém. Em nome de Jesus. Aí um amigo aí também. Tá convidado, a gente dá melhor qualidade. Eu gosto de ouvir, cara. Com tão pouco tempo de ministério, vamos falar de erro agora. Quero saber, qual foi o maior erro que você cometeu no jovem lá, liderando o jovem? O maior erro de eu cometer com o jovem foi dar muita liberdade. Eu dei muita liberdade. Porque não parece ser um jovem muito brincalhão. Eu brincava muito com eles no momento que eu tinha que falar sério. Eles, aceitavam, mas falavam assim, você tá brincando também, entendeu? Eu errei muito nisso. Outra coisa também que eu errei, eu acho que era para mim ser mais... juntar mais eles. Eu particularmente acho que eu espalhei muito. Por quê? Eu levei o jovem muito para cultos na igreja, cultos jovens. Só que a partir do momento que eu não estava vendo que o jovem estava sendo ferido através disso. Por quê? Quando você não cuida de jovens, você simplesmente faz um culto jovem, você faz um culto jovem bom, mas quando acabar o culto jovem, o vento vai passar. Aí eu aprendi a estruturar, antes que eu errei, aprendi a estruturar eles. Falei, não vai ter culto mais jovem, eu vou estruturar vocês aqui. Aí foi aonde que eu estruturei eles. Então, para muita liderança tem que entender, a saber dividir as coisas. É momento de fincar na terra. Finca tua espada, o que você tiver, cajado, finca na terra, porque o vento vai passar. Eu falei com a minha mãe ontem, eu falei, mãe, eu sinto que vai vir um vento sobre a terra muito grande. Eu sinto que vai vir algo muito grande. E os crentes estão despreparados. Estão na guerra sem capacete, sem escudo, sem lança, sem colete, estão sem nada. Como que eu vou para a guerra sem isso? Sem coraça. Forte. Como? Então Deus está convidando os crentes a ficar preparados. Crente despreparado vai morrer na guerra. Aí depois de morto não levanta mais não, meu filho. Tem um profeta aí que
preveu aí o Covid, preveu outra coisa aí, gente. Braba, não é bagulho fraco não, hein? É mesmo? Forte. Brasileiro aí, né? Gente da melhor qualidade mesmo. Cara renomado aí. Eu vi aí, depois eu vou passar aí, vou mandar pra vocês aí. Não manda pra mim não, fica pra tu. Rolou uma tensão aqui. Não, manda pra tu essas coisas. É melhor, Rolou uma tensão. é melhor não acreditar, entendeu? Peguei a fala dele. Manda pra tu, não manda pra mim não. Eu não quero acreditar nisso. Quase não. saiu correndo aí. Brabão, igual... E aí, qual foi, vamos dizer assim, os maiores acertos, as maiores alegrias que você teve nesse tempo, liderando a juventude? De estar com eles. Era bom? Muito bom. Porque eu levava muito pra festa. Ah, vamos fazer um cinema. Ah, vamos pro cinema. Ah, vamos fazer... Eu levava muito eles pra aquilo. Entendeu? Então, ele, além de eu ser líder deles, era como se eu fosse um pai pra eles ou um irmão. Então, tipo assim, eu aprendi a ser assim, a amar. Mesmo aquela pessoa que você sabe que o jovem é atribulado. O quê? Eu que Atribulado. Atribulado. Que você... É jovem. sei. Eu era de jovem também. que dá vontade de pegar um negócio e sentar na cabeça dele. Quanto mais você fala, mais o cara não faz. Entendeu? É difícil. Mas a gente, com o longo do tempo, a gente vai aprendendo, né? A lidar com esse tipo de pessoas. Igual teve um processo que eu passei, ele não é jovem, né? Uma traição que aconteceu na minha vida, hoje eu perdoei e vivo normal. Como se nada tivesse acontecido. Por quê? Se eu não perdoar ele aqui, chegar lá em cima, vai ser igual o cadeado quando a gente procura a chave. Vai tentar, mas não vai abrir. Entendeu? Então eu aprendi a perdoar. Dói muito, pra ser sincero, dói muito. Porque você lembra. E lembranças dói. Cicatrizes que estão abertas dói. Entendeu? Mas eu acredito na cura de Deus. Entendeu? Eu acredito na transformação. Por mais que as pessoas não acreditem, eu ainda acredito na transformação do homem. Eu acredito que Deus vai trazer um avivamento para meio da igreja e vai trazer transformação. Eu acredito. Eu também creio. Chegamos ao fim. Manhã. Chegamos ao fim. Manhã. Manhã. Bateu o próximo. O garoto é bom. Acorda amanhã aí. Acorda amanhã. Manhã tá babando. Tá babando, mas Tá na hora da novela, tá na hora da novela de Ah, manhã. é, Não, tá assistindo novela novela. não, manhã. Novela não, Tá manhã. assistindo o Rei do Gado. Amanhã é terrível. Vou deixar o amigo falar, mas primeiro, né? Acorda amanhã aí, acorda amanhã. Acorda, manhã. Manhã, beijão no seu coração, meus irmãos, minha família linda da Bahia. Que Deus possa abençoar. Que Deus também vá ao encontro em São Paulo, da Gal, do Sidoca, da Milena, minha família também, minha irmã, minha família que está lá, que mora lá. E você que nos assistiu, cara, que você possa compartilhar, né, esse podcast, essa live, que foi muito top. E que, através da tua vida, do teu compartilhamento, como ele falou, você possa alcançar pessoas, cara. O objetivo desse podcast, cara, não é enriquecer, nem arranjar problema, nem contender, é abrir a visão nas pessoas realmente para o que está acontecendo. E tudo que ele falou aqui, o tanto de pessoas feridas dentro da igreja, um ambiente que era para curar, está matando, está ferindo, está causando doença. Então é hora da gente começar a despertar para isso. A igreja é a casa de Deus, é a casa da cura, a casa da restauração. Tá, pastor? Então vamos começar a mudar nosso comportamento para que mais pessoas sejam curadas e libertas dentro da casa do Senhor. Tá bom? Muito obrigado. Cara, eu quero pedir a vocês um favor. Você da Bahia, para aqui, Bahia, para aí, Bahia. Bahia. Você quer que eu cante o hino da Bahia? Quem quer que eu cante o hino da Bahia? Tá merecendo não, mano. Tá em sétimo, esquece. Bahia, a gente tá só caindo, Bahia. Despencou a Bahia. O que tá acontecendo? É igual o Vitória, cara, só cai. Oxe, manhã, eu acho que esse baiano é Botafogo. Não. Manhã, chama meus irmãos, reúne, faz uma reunião aí na sala aí. E chama atenção, meus irmãos estão vacilando aqui. Estão vacilando. Eu tô sendo aqui, ó, chacoteado. chacoteado pelo pessoal tá do Rio de sendo- Janeiro, manhã. Ô, meu irmão, qualquer dia não vai estar nem ali no... Ué, Não. cadê Bahia? Não pode. Eu tô indo aí, tá? Não vai estar nem na relação. Tô indo com cajado aí na Bahia, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Show de bola. Diácono Wellington, obrigado pela tua presença aqui amigo. nesse lugar, tá? Muito nos enriqueceu. Jovem, um grande jovem de Deus. Parabéns aí pelas palavras, pela sua vida, tá? Pela manhinha, Manhã. pelas coças que tomou. Manhã Eu não sou faz grato. isso de novo, não. Eu também sou grato. Manhã Todos somos bateu gratos. muito de tu, cara? Muito, eu apanhei muito de manhã.
Meu pai não batia não, mas minha mãe, filho, como eu amava. Masoquista. Masoquista. É que todo mundo da nossa geração que apanhou hoje é sujeito homem, né, irmão? Virou homem, é sujeito homem. É sujeito homem, né? Ninguém ficou com trauma, né, mano? Por ter apanhado. Obrigado, irmão. Obrigado pela tua presença. Já tá convidado, tá? Mais vezes a gente vai combinar mais vezes aí. Que Deus te abençoe, te guarde, seu ministério, seja próspero. Você encontre uma varoa, case, seja feliz. Comendo carne. Seja feliz, procrie na terra, bastante filho, para ser um excelente pai. Isso aí, irmão. Bota essa paternidade pra fora que você já exerce aí com os jovens. Manhã não gosta de muito neto, não. Vai gostar. Amanhã vai gostar. Amanhã gosta de barulho. Essa câmera é sua, fica à vontade aí. Eu quero propor algo aqui, né, no meio de 3 testemunhos e mais um Espírito Santo, né? No início, se vocês perceberam, eles falaram de 2.000 inscritos, né? Eu quero propor que até maio vai alcançar 3.000 inscritos aqui, né? E se alcançar, a gente vamos botar um tema aqui e vamos debater sobre esse tema. Forte. Se vocês concordam com isso. Já tá fechado. Juventude, já tem um tema. Juventude. Pergunte o que quiser. Vamos abrir um ao vivo aqui. Meu Deus. Fechou. Então, eu creio que antes de maio vai bater esses 3.000. A gente vamos marcar isso e vamos propor isso. Amém. E eu quero dizer para você que é jovem, né? Principalmente de Itaguaí. Eu sou de Itaguaí, né? Eu quero falar algo para você, cara. Ainda há esperança para você. Para você que está aí perdido, que não encontrou o teu chamado. Aí vem para a presença de Deus. Eu quero falar para você que Deus ainda realiza sonhos. Deus me fez muita promessa. E hoje eu vivo a promessa que Ele tem. Ele me prometeu viagem, Ele me prometeu muita coisa. Hoje eu estou aqui por causa da promessa que Ele fez para mim lá atrás. E para você entender que Deus ele faz promessa, esse mês que veio agora, eu recebi propostas para fazer passaporte, para ir para a África, para ir para a Argentina. Porque Deus que faz essa proposta. Ele envolve a gente na obra dele. Então eu quero falar para você que Deus é Deus que torna o improvável se tornar provável na presença dele. Tá? Então, eu quero falar e já terminar e dizer para você, para de tentar se justificar com quem Deus mandou você deixar de mão. Para de botar culpa em Deus e nos seus próprios erros, nas tuas próprias escolhas. Deus não vai intervir nas tuas escolhas. Ele vai intervir aqueles que se levantam contra a tua vida. Então aprenda a escolher as tuas escolhas, porque a tua escolha pode até ser bênção ou também pode ser maldição para a tua vida e lá na frente você se arrepender, né? Show de bola, galera. Chegamos ao fim. Muito obrigado pela tua paciência, pela sua insistência. Fique conosco aí, comente que ele vai responder, tá? Ele vai responder todos que comentarem aí. Compartilhe essa live, compartilhe esse link para mais pessoas, alcançar mais vidas. Show de bola. Um beijo no coração. Como diz Maninha, fui.